boa noite, graça e paz. Já estamos por aqui, mais uma noite, mais uma live, quarta-feira da adoração. Boa noite, diaconisa Ana Cláudia. Boa noite, irmã Vera Lúcia Sá Teixeira. Boa noite, Jean. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite, irmã Fátima, irmã Nilma, graça e paz. Muito bom, irmãos, estarmos aqui. Hoje estamos aí começando a ter uma pincelada do inverno. Tempo ameno, correndo um ventozinho gostoso. Então, prepare-se, porque a meteorologia diz que vai chover e que o tempo vai esfriar. Então você fique aí atento, preparado no nome do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas também ao irmão Cláudio, irmã Ziane, diaconisa Alice já está aqui conosco. Aleluia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Araci. Deus abençoe a senhora. Aleluia. Irmãos, eu quero aproveitar, antes de nós começarmos aqui a ministração da palavra, no próximo domingo nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, eu tenho algumas orientações para passar, queria que você ficasse bem atento até o final, porque eu vou deixar para passar essas orientações no final, depois que eu terminar aqui a minha palavra, para que você que queira participar conosco, ainda que em casa, né, não presencialmente, você saiba como você pode participar, tá bom? E nós temos uma novidade aí, você deve ter recebido já uma arte que a Jéssica preparou, muito legal, né? Algo novo, muito jóia. Eu fiquei muito contente com a arte que ela preparou, falando da ceia. Então, daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Queria lembrar os amados, não deixe de escrever para cá, fazendo o seu pedido de oração, tá? Eu gostaria muito de falar isso, acho que é importante. O seu pedido de oração não é algo que a gente ora aqui na hora e fica esquecido não, tá, irmãos? Esses pedidos ficam comigo e eu, reiteradas vezes, no meu tempo, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona, eu estou sempre orando por esses pedidos. E volta e meia eu faço contato por telefone ou pelo zap com as pessoas que pediram a oração para saber se teve alguma resposta, se teve alguma melhoria, né? Se a pessoa ficou curada, se a pessoa saiu do hospital, se houve a cura, a libertação, se a pessoa se rendeu ao Senhor, e para estar podendo orar novamente. Então, se você tem algum pedido, mande para cá, escreva para nós aí, que a Jéssica está ali atenta, anotando os pedidos de oração, né? Quero dar boa noite ao irmão Adilson, diaconisa Valéria. Não, a irmã Valéria, minha cunhada, aleluia. E ao diácono Kleber, né? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também eu quero aproveitar, no domingo eu não vi, e hoje eu já estou vendo aqui, né? Estamos começando, irmã Sérgia Lolli, para quem conhece, é a mãe do pastor Renato Lolli, que é meu afilhado de casamento, né? Pastor Renato Lolli, que hoje mora lá em Cabo Frio, aquela terra feia, meu Deus, aquele lugar, né, que quase não tem sol, que a areia é escura, que o mar é turvo, meu Deus, só que não, né? Aleluia. Dona Sérgia, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a senhora, muito bom tê-la aqui conosco, viu? No nome do Senhor Jesus. Então, amados, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. É o texto que nós, nessa noite, vamos estar meditando, fazendo uma ministração. Lucas capítulo 5. É um texto que você certamente conhece. É o texto que fala sobre a pesca maravilhosa. Ok? Enquanto você abre a sua Bíblia aí, quero também informar que ontem eu estive visitando a irmã Noemi, que é a esposa do presbítero Natanael. E eu fiquei muito contente, porque
Eu cheguei ontem lá e ela estava muito bem, conversando, sabe, corada, com um aspecto muito legal e bem animada, está se alimentando, coisa que da outra vez que eu estive lá, ela não estava, né? Na quinta-feira passada, quando ela voltou para casa, o presbítero Natanael compartilhou que ela não estava conseguindo nem se movimentar, nem ficar em pé. E chegando lá ontem, eu passei lá uns 50 minutos com eles lá, e ela estava muito bem, conversando, já se alimentando, sabe, bastante animada. E eu falei para ela que o meu desejo é que ela fique bem para poder ir em casa ter suas atividades, mas também eu tenho a expectativa de que um dia a gente possa estar lá na igreja e ela possa chegar, depois que tudo estiver normal, para participar do culto conosco lá. Vai ser algo que vai alegrar muito o meu coração. E ela falou que ela também nutre essa expectativa. Então isso me deixou muito contente. Continue orando, continue falando com o Senhor sobre a irmã Noemi, no nome do Senhor Jesus. Agora sim, diaconisa Valéria. Eu citei a diaconisa Valéria ainda agora, mas era minha cunhada, né? Ana Aparecida também está conosco aqui. Deus abençoe. A pastorinha, aleluia. Cristina Salles, Jardim, família Jardim, muito boa noite. Bom, vamos lá? Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Antes vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Podemos declarar até aqui Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Pai, que todos os pedidos de oração que têm chegado até nós, até aqui, Pai, que o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor, possa estar atendendo, socorrendo, abrindo portas, liberando, Senhor, uma unção de cura, de restauração, de salvação, Pai, de mudança de mentalidade, de alma, no nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez essa noite, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que nós entendamos aquilo que o Teu Espírito quer nos dizer e que nós, Senhor, possamos realmente ser transformados, sacudidos, mexidos pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, seja clara, seja objetiva, para a glória do Teu nome e a alegria dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, então, capítulo 5. Irmã Célia, boa noite. Irmã Onilda, graça e paz. Hoje eu passei lá pela frente da casa da irmã Onilda, né? Peguei a irmã Zezé no portão. Falei com ela, opa, aleluia. Mas ela estava bonitinha, estava sozinha no portão e já ia voltar para dentro de casa, aleluia. Foi muito bom ver essa amada, tá? Deus abençoe essa família. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, esse texto é um texto que foi escrito pelo médico amado, Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por ele. E quando nós começamos a ler esse Evangelho, nós percebemos que Lucas está escrevendo esse Evangelho endereçado a Teófilo, que no grego significa amigo de Deus. Ele está escrevendo para alguém com o intuito de orientar, com o intuito de dar direção, com o intuito de mostrar a essa pessoa, a esse amigo de Deus, a esse Teófilo, né, quem é Jesus, quais eram as práticas de Jesus, como Jesus se comportava, o que de fato Jesus estava fazendo, qual era de fato a mensagem do Senhor Jesus. E eu, olhando para esse texto e meditando nele, eu meio que mergulhei um pouco aqui na conversa, se é que eu posso dizer assim, se você me permite, de Lucas com Teófilo, ainda que apenas pela escrita. E hoje é interessante que isso para nós, né, é muito real, porque muitos de nós hoje só estamos tendo condições de falar com outras pessoas através da escrita, no WhatsApp, no Instagram, por causa da distância. Hoje, eu estava vendo na televisão um rapaz dizendo que há 4 meses ele não tem contato presencial com a sua mãe, contato físico. Ele só fala com ela pelo telefone ou pela internet, através do Zap, né? Digitando ali. E eu então mergulhei nesse universo aqui, vendo Lucas levando a Teófilo algumas orientações que servem para nós nesse tempo presente, nesse tempo que se chama hoje. Porque Teófilo aqui, a ideia que passa é de alguém que estava começando no Evangelho, de alguém que estava começando a sua caminhada cristã, de alguém que havia tido uma experiência com Jesus e então estava querendo mais informações, estava querendo conhecer mais sobre Jesus, estava querendo mergulhar na realidade da vida de Jesus para poder então ser alguém que se parecesse com Jesus. E eu vejo Lucas então escrevendo, né, para esse Teófilo com a preocupação de orientá-lo, de instruí-lo. E é interessante que, se você olhar no capítulo 4, depois você ler com calma, você vai ver Lucas falando de curas, de milagres na saúde das pessoas, né? Jesus repreendendo enfermidades. Diz o texto aqui no capítulo 4, a partir do verso 40, do verso 40 e 41, muitas outras curas que foram realizadas por Jesus. E de repente, Lucas cai aqui nesse texto, a partir do capítulo 5, falando sobre uma pesca. E ele então narra para Teófilo. E se você me permite, né, eu visualizei ele meio que conversando com Teófilo através da escrita, dizendo: Teófilo, eu presenciei algo inusitado, algo diferenciado. Eu vi Jesus fazendo algo que nunca antes na minha vida eu havia visto. Jesus estava caminhando e as multidões estavam apertando ele. As multidões, aonde Jesus estava, sempre tinha muita gente, todo mundo queria tocá-lo, todo mundo queria vê-lo, todo mundo queria ouvi-lo. Sabe, irmãos, isso mexe um pouco comigo, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Porque hoje aqui nós estamos ministrando uma palavra, é uma quarta-feira da adoração, e nós somos crentes. Na maioria, vocês que estão comigo aqui na live, são crentes no Senhor Jesus. E eu quero nessa noite te fazer algumas perguntas. A primeira, é esse o teu sentimento também? Estar perto de Jesus, tocar em Jesus, querer ouvir Jesus, querer sentir Jesus, porque o texto mostra para nós, e nós vemos isso, amados, nos evangelhos, aonde Jesus estava, as multidões estavam também, as multidões afluíam para ali, e o texto começa dizendo: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus.
As pessoas iam ao encontro de Jesus para ouvir a palavra de Deus, queriam ouvir dele, queriam saber dele, queriam entender através da vida dele. Essa também é a tua realidade. É assim que você tem se sentido nesse momento? Você está com sede, está com fome? Você quer cada vez mais do Senhor? Ou será que você se tornou um crente com tempo de igreja, um crente com tempo de cristianismo, um crente com tempo de evangelho? Sabe, irmãos, o Senhor sempre tem mais. Em Jesus nada se esgota. Em Jesus tudo, na verdade, é apenas o começo. Jesus é o começo de todas as coisas. João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele, por intermédio dele. E Lucas, então, eu vejo Lucas dizendo, Teófilo, e ele então ali no meio da multidão, ele avistou um barco. E ele então chegou próximo daquele barco que tinha alguns pescadores que estavam já lavando as redes, porque eles não haviam pescado nada durante toda a noite. E ele então chega para um dos pescadores e pede, posso subir no seu barco? Chega o barco um pouquinho para fora da margem, para dentro do mar, para que eu possa ministrar às pessoas. E aquele pescador, então, não teve como negar isso a Jesus. E diz o texto que Jesus subiu no barco e começou a ministrar. E eu fico imaginando ali, amados, enquanto Jesus ministrava, aqueles pescadores aborrecidos, entristecidos, desalentados, porque pescaram a noite inteira, mas não conseguiram pegar peixe nenhum. E Jesus ali falando, Jesus ministrando, e a gente sabe, a Bíblia diz isso, que Jesus pregava como quem tinha autoridade. Quando Jesus falava, uma atmosfera era gerada, um ambiente era manifestado, sabe? E eu fico vendo ali aqueles pescadores, né, numa luta interior, ouvindo Jesus falar, mas ao mesmo tempo se deparando com a realidade de fracasso, de frustração, porque não haviam pescado a noite toda. E eu vejo então Lucas na sua escrita dizendo, Teófilo, eu presenciei algo que mexeu muito comigo e falou ao meu coração. E eu quero nessa escrita dizer para você algumas coisas que são extremamente importantes. Eu quero te passar algumas informações que certamente vão te ajudar na tua caminhada. E eu quero dizer para você que está comigo nessa noite que aquilo que nós vamos passar para você vai te ajudar também na sua caminhada. Porque, amados, muitos de nós nos deparamos muitas vezes com a mesma sensação de Pedro e seus amigos. Frustração, decepção, sabe? Por não termos conseguido êxito, alcançar o nosso objetivo. Quantas pessoas nesse tempo não estão frustradas porque a vida parece que parou tudo. Parece que houve um estancamento, se é que você me permite usar essa expressão, não sei nem se ela existe, mas parece que tudo parou, sabe? Todos os sonhos, todos os projetos, todos os propósitos, a vida como nós conhecíamos, muitas coisas mudaram. E daqui para frente, muitas coisas vão mudar ainda mais. Mas Lucas está dizendo, olha, você vai ter dificuldades, Teófilo. Você vai ter algumas adversidades. Mas eu quero te alertar sobre 4 coisas que vão te ajudar. E nesse texto, a primeira delas está no capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 4. Olha o que Lucas escreve a Teófilo. Eu vi 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E aqui, amados, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma direção. Que Lucas estava dizendo para Teófilo o seguinte, Teófilo,
quando eu presenciei aquele momento em que Jesus pede para entrar no barco deles, para eles chegarem o barco um pouquinho para dentro da margem. E Jesus, então, após ter ensinado, pregado, ele diz para eles: vamos para dentro do lago e lancem as vossas redes, porque eles já estavam ali desistidos, desalentados, decepcionados, lavando as redes deles. Eu quero te dizer algo, Teófilo. O fato de você ter desistido de algo não significa que é o fim. Sabe, amados, o fato de nós desistirmos de algumas coisas não significa que essas coisas chegaram ao fim. E quando nós olhamos para isso, para esse versículo 2 e esse versículo 4, nós entendemos isso claramente. Os homens estavam ali lavando as redes. Sabe, o pescador só lava as redes no final da pesca. Ou seja, eles já tinham dado por encerrada a pesca. Não iriam mais pescar naquele dia. Não iriam mais fazer o que eles mais sabiam fazer. Já não ia mais acontecer nada. O fato deles terem desistido estava evidenciado na atitude de lavar as redes. Mas eu quero nessa noite, como Lucas disse a Teófilo, através do versículo 2 e 4, dizer: o fato de você desistir não significa que é o fim. Sabe, amados, parece até uma piada, uma brincadeira de mau gosto, Jesus dizer para eles: vamos entrar, entrem. E ele diz assim, ó: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus sabia que eles haviam desistido. Jesus conhecia aquele ambiente, Jesus conhecia aquele ritual de lavar as redes. Ele sabia que o pescador, quando lavava as redes, ele havia desistido, havia dado como encerrada a sua pesca. E Jesus então vira para eles, diante daquele ritual de lavagem das redes, e diz: vamos lá, entra no barco, vamos lá para dentro e lancem as suas redes. Jesus estava fazendo o quê? Sendo sarcástico. Jesus estava tendo uma atitude debochada com aqueles pescadores. Jesus estava sendo o quê? Estava ironizando a atitude deles em lavar as redes? Não, amados. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês podem ter desistido, mas ainda não é o fim. Ainda não acabou. O mar pode não ter dado peixes para vocês nessa noite, mas o mar ainda está cheio de peixes. Eu não sei, querido, do que você já desistiu na sua vida. Eu não sei o que você já deu por encerrado. Eu não sei o que te decepcionou tanto, te frustrou tanto. Eu não sei o que trouxe a você lágrimas, tristeza, angústia, amargura, a ponto de você falar assim: eu nunca mais serei feliz. Você pode não ter tido êxito e sucesso, mas isso não significa que é o fim. Jesus está dizendo para você nessa noite: não é o fim, não vai acabar assim. Ainda podemos viver uma outra realidade. Jesus estava dizendo para eles: vocês podem estar lavando as redes, mas o mar está cheio de peixes. Você pode estar triste, você pode estar frustrado, você pode estar decepcionada, você pode estar com amargura no seu peito, mas o Senhor ainda pode fazer de você alguém feliz, abençoado, próspero. O Senhor ainda pode mudar a tua história e a tua realidade para a glória do nome dEle e a alegria do teu coração. Sabe, Lucas está falando: Teófilo, você vai viver algumas situações que você vai desistir. Sabe, vão ser situações que vão te frustrar, que vão te entristecer, mas quando isso acontecer, saiba, o fato de você desistir não vai significar o fim. Ainda não é o fim. Como eu costumo sempre dizer, amados, enquanto o juiz não apita, o jogo não termina. Então a última palavra quem sempre tem é o Senhor. Ele tem o sim e o amém. Ele tem a chave de Davi, que fecha a porta que ninguém pode abrir e que abre a porta que ninguém pode fechar. O fato de você ter desistido de algo não significa que acabou. Ainda pode acontecer.
algo surpreendente na sua vida. Basta você deixar Jesus entrar na tua história. E o texto continua dizendo para nós, amados, que não parou por aí. Lucas diz para Teófilo, no verso 3, assim: entrando em um dos barcos, era o de Simão, verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Talvez naquele momento, amados, Pedro e os outros amigos dele tenham se entreolhado e pensado assim: esse camarada está de brincadeira, ele está vendo a gente lavar as redes. Esse camarada já viu que a gente não conseguiu nada, o barco não tem peixe, a rede está vazia. Nós estamos aqui com o semblante caído, nós estamos aqui entristecidos, não tem ninguém aqui perto do barco, porque certamente, amados, eu já tive o privilégio de estar na beira da praia, quando chega barco de pesca, e eu já pude até comprar peixe assim na hora, fresquinho. Todo mundo que está ali vai no barco para ver o que foi pescado, uns por curiosidade, outros para ver se podem adquirir alguma coisa boa, outros para ver, enfim, as pessoas vão para o barco para ver, não tinha ninguém. Eles devem ter se entreolhado e dito: não está de brincadeira? Não. Lucas escreve para Teófilo e no verso 5 ele diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe, Lucas mostra para Teófilo que Pedro ficou tão desconcertado com aquela palavra de Jesus, tão, talvez até indignado, porque não, A gente sabe que Pedro era alguém assim muito, como é que eu posso dizer para você, muito colérico, Ele expressava as suas coisas, ele era alguém que não tinha muita papas na língua, e ele então falou: Senhor, nós passamos a noite pescando. Em outras palavras, olha, eu vivo disso. Meu avô, meu pai, eu, isso aqui são várias gerações de pescadores. Nós vivemos disso, passamos a noite inteira pescando. Mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Em outras palavras, amados, Lucas estava dizendo a Teófilo: olha, Teófilo, quando você se deparar com algo frustrante, decepcionante, saiba o seguinte: o fato de você ter empregado todo o teu conhecimento, toda a tua experiência e todos os teus esforços não significa que esgotaram-se as possibilidades. Talvez você esteja aí se debatendo com algumas situações, porque você fez tudo o que você sabia. Você fez tudo o que você podia. Talvez como aquela mulher do fluxo de sangue, você gastou muito dinheiro, porque você podia. O texto bíblico vai dizer lá em Marcos capítulo 5 que aquela mulher, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo obter o resultado. Talvez você já tenha feito de tudo que você conhece, que você sabe, que você compreende, que te ensinaram, e você então já se deu por vencido. Saiba que ainda que você tenha usado todo o teu conhecimento, tua experiência e todos os teus esforços, não significa que esgotaram-se as possibilidades. A Bíblia vai dizer que o impossível para o homem é possível para Deus. A Bíblia vai dizer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sabe, amados, o texto vai dizer para nós que Pedro, naquele momento, ele teve um insight. Ele falou: olha, eu já fiz de tudo, eu sei exatamente cada passo que eu dei, eu vasculhei esse lago, eu fui para lá, eu fui para cá, eu fui em lugares onde eu já pesquei muitas vezes diante de situações idênticas e hoje não funcionou, mas sob a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Porque, amados, talvez nós temos despendido de todo o nosso conhecimento, experiência e esforço, toda a nossa habilidade. Mas o Senhor, Ele sempre tem algumas possibilidades que nós não vemos. Em Deus, tudo é possível. No Senhor, todas as circunstâncias podem ser mudadas e transformadas. A Bíblia está repleta de situações onde Jesus mudou a história. A Bíblia fala para nós aqui em Lucas mesmo, no capítulo
7, se não me falha a memória, capítulo 11, agora me fugiu, o evento da viúva de Naim, que saía da sua cidade, Naim, para enterrar o seu filho. Diz o texto que Jesus ia de encontro àquela multidão, e quando chegou ali na entrada da cidade, Jesus, vendo aquilo, mandou parar o cortejo, tocou o esquife e disse ao menino: levanta-te, e o menino ressuscitou. Era algo, amados, que certamente já não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não havia mais nenhuma possibilidade. A Bíblia fala de Lázaro, que estava morto há 4 dias. O texto bíblico vai dizer que já cheirava mal, ou seja, já estava em decomposição. Mas em Jesus, ou na boca de Jesus, Lázaro apenas dormia. E chegando lá, ele disse: Lázaro, vem para fora. Sabe, queridos, nós somos inteligentes, nós temos habilidades, nós adquirimos experiência na nossa vida, mas nada disso, amados, significa dizer que se esgotaram as possibilidades. Em Jesus sempre há uma possibilidade. Pedro disse: sob a tua palavra lançarei as redes. E olha o versículo 6, o que diz. Lucas fala para ele assim: Teófilo, isto fazendo, eles apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Sabe, amados, eu vejo assim um Lucas surpreso, estupefato, com o fato de que quando Pedro disse: Senhor, nós fizemos tudo o que podíamos ter feito, tudo que podia ser feito, ser realizado, humanamente falando, não tem mais como. Mas se o Senhor está dizendo, eu vou fazer. E certamente Pedro fez, amados, porque Pedro estava ali ouvindo Jesus falando, como quem tinha autoridade, Jesus pregando e ensinando, e Pedro sentiu no seu espírito que em Jesus algo poderia acontecer, que pela palavra daquele homem algo poderia ser gerado. Não se preocupe, querido, porque você já fez, já foi, já voltou, já gastou, já empenhou, já disse, já tentou, já mudou, já chorou, já gritou, já bradou, já sorriu, já conversou. Você fez o que você podia. Agora deixa com o Senhor. Ele tem as possibilidades dele, ele tem os seus meios, ele tem as suas maneiras, e ele está dizendo para você hoje: você desistiu? Ainda não é o fim. Lança o teu barco no mar, vai, entra no lago e lança a tua rede. Não pescou? Mas agora você vai pescar. O texto diz: rompiam-se-lhes as redes. E Lucas continua passando orientações para Teófilo. Olha só o que diz o finalzinho, né? A parte B do versículo 5 e o versículo 6. Toda noite e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Ou seja, Lucas estava dizendo para Teófilo: o fato de você não estar vendo o resultado não significa que não vai acontecer. Ah, amado, aqueles homens não viram o resultado. Pedro e seus amigos pescaram, fizeram tudo o que podiam, usaram da experiência, da habilidade, não viram nada. Foram para a margem do rio, do lago, estavam já lavando as redes. E eu penso, né, amado, porque eu tenho a minha maneira de lidar com as coisas, eu penso que vez por outra ali, lavando as redes, Pedro devia estar olhando para aquele lago dizendo: puxa vida, você hoje não me deu um peixe. Poxa, cadê os peixes? Puxa vida, eu vou voltar para casa hoje de mãos vazias. Eu vou voltar para casa hoje sem nada. Eu vou voltar para casa hoje sem almoço. Né? Pedro talvez ali já não estivesse mais nem pensando naquilo que ele ia adquirir por vender uma parte da pescaria. Pedro já devia estar pensando que ele não ia ter o que comer naquele dia, talvez, ou para os próximos dias. O fato de você não estar vendo o resultado não significa que não vai acontecer. Eles não estavam vendo, mas aconteceu. E não aconteceu de vir um peixe, de vir 2 peixes, de vir 3 peixes. Vieram tantos peixes que diz o texto que rompiam-se-lhes as redes. Você pode não estar vendo, mas isso não significa que não vai acontecer.
ouça o que eu vou te dizer, vai acontecer em nome de Jesus, porque nas mãos do Senhor está todo o poder. Ele mesmo declarou, todo o poder me foi dado. Eu tenho toda a autoridade. Então, em nome do Senhor Jesus, se levante nesse tempo. Mesmo que você não esteja vendo, alegre-se no Senhor, porque vai acontecer no nome do Senhor Jesus e para a glória do nome de Jesus. Talvez, amados, a sua realidade seja um pouco parecida com a realidade desses pescadores. Quando Jesus disse aquilo, não só eles ouviram, mas as pessoas que estavam ali também ouviram. E no meio das pessoas que querem ouvir, que têm sede, que têm fome de Deus, também tem os incrédulos, também tem os escarnecedores. E certamente alguns ali devem ter dito, rapaz, esse Jesus não sabe de nada, ele não sabe o que está dizendo. Os camaradas pescaram a noite toda, voltaram sem nada. Ele vai fazer os camaradas irem lá no mar de novo e voltar à toa, vão sujar as redes, vão criar uma expectativa boba e vão voltar pior do que como estão agora. Talvez essa seja a sua mentalidade, seu entendimento, sabe? Por que eu vou de novo? Para que eu vou viver de novo? Para que eu vou acreditar de novo? Para que eu vou confiar de novo? Isso me faz lembrar do Salmo 121, que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sabe, o texto ali, o salmista, não é claro se ele estava no meio de uma batalha, se ele estava passando por um caminho perigoso, mas o texto é claro em dizer que havia perigo. Ele olha para o monte e diz, de onde me virá o socorro? Mas ao mesmo tempo que ele teme, ao mesmo tempo que ele vê perigo, há nele uma convicção. O meu socorro vem do Senhor. E é interessante, amados, que convicção é um elemento de fé. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A convicção é um elemento da fé. Então, em nome do Senhor Jesus, eu sei que talvez você não esteja vendo, né? Você não está conseguindo ver, não está ali visível, não está palpável, sabe? As pessoas estão ridicularizando, estão rindo, estão achando graça, acham que não vai acontecer, mas eu quero dizer para você, em Jesus tudo é possível. Com Jesus vai acontecer, a tua igreja vai acontecer, o teu trabalho vai acontecer, a tua prosperidade vai acontecer, a tua vitória vai chegar, a glória de Deus vai se manifestar. E isso não é uma palavra para te animar, é o que a Bíblia mostra para nós. Lucas está dizendo, Teófilo, eu estava lá e eu vi, não tinha nada, sabe, a gente olhava para o mar, não via um peixe pulando. Eles entraram no mar, no lago, lançaram as redes e veio um grande número de peixes. Pescaram peixes a ponto de quase romper as redes. Eu vi, ninguém me contou. E você, assim como Lucas, amados, vai ser um testemunho vivo. Você vai dizer a muitos, eu não via, parecia que não tinha, mas o fato de eu não estar vendo o resultado não significa que não estava acontecendo e de que não iria acontecer. Aconteceu, porque no Senhor tudo é possível. No Senhor é possível. No Senhor é possível. No Senhor é possível. Então, amado, pense comigo. Lucas está escrevendo e ele está dizendo, Teófilo, olha, eu tive uma experiência tremenda. E o fato de você desistir de alguma coisa não significa que isso é o fim. O fato de você empregar os seus conhecimentos, sua experiência, seu esforço em algo e não fluir, não significa que se esgotaram as possibilidades. No Senhor sempre há uma possibilidade. O fato de você não estar vendo, quando você se deparar com situações estéreis, situações muito adversas, situações caóticas, sabe, querido, em nome do Senhor Jesus, não se preocupe, Teófilo, porque não ver não significa que não vai acontecer. Talvez hoje, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, você não está vendo, né, uma luz no fim do túnel, você, de tantas informações desencontradas, agora surgiu aí mais uma realidade, parece que está surgindo uma outra gripe suína lá na China, né? Uma outra pandemia que está repreendida no nome do Senhor Jesus. Se una comigo nessa repreensão em nome do Senhor Jesus.
Mas vai acontecer, queridos. Vai acontecer porque Jesus está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco, tudo muda. E eu quero terminar minha mensagem dizendo isso para você. Olha o que diz o verso 8, Lucas escrevendo para Teófilo. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, Teófilo, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Teófilo, o fato de Jesus estar no barco muda tudo. Lucas estava dizendo nas entrelinhas desta carta para Teófilo: Teófilo, ouça o que eu estou dizendo para você através dessa carta. Você vai viver momentos difíceis. Você vai viver momentos de vento muito contrário. Momentos em que você vai desistir de algumas coisas. Momentos em que você vai achar que acabou, que não tem mais, que não dá mais jeito. Mas ainda não é o fim. Momentos em que você vai ter feito tudo o que você podia, vai ter falado tudo o que você sabia, vai ter empregado toda a tua experiência e o teu esforço, e não vai resultar em nada, mas ainda assim haverá sempre uma possibilidade. Você vai se ver diante de situações em que você não vai ver nada, nada aparente. Parece que é um deserto, parece que nada surge, parece que nada vai acontecer, mas vai acontecer. Sabe por quê, Teófilo? Porque quando Jesus está no barco, tudo muda de figura. Talvez, meu amado e minha amada, o que você esteja precisando é colocar Jesus no seu barco, é deixar Jesus entrar no seu barco. E eu quero dizer algo tremendo para você nessa noite. Nós somos difíceis, nós somos muito complicados muitas vezes. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos viver as nossas realidades, queremos conduzir a nossa vida, queremos fazer as nossas escolhas e não queremos chamar Jesus para entrar no nosso barco. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, terminando a minha palavra. No verso 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Nesta noite, queridos, Jesus não está pedindo a você para entrar no seu barco. Nesta noite, Jesus não está te pedindo licença. Nesta noite, Jesus está entrando no seu barco. Eu profetizo sobre a sua vida que Ele está entrando na sua casa, na sua vida profissional, na sua realidade emocional, na sua realidade afetiva. Jesus está entrando no seu casamento. Jesus está entrando na tua história. E quando Jesus está no barco, muda tudo. Ainda que tenhamos desistido, não será mais o fim. Ainda que tenhamos empregado tudo que conhecemos, tudo que sabemos, toda a nossa experiência, todos os nossos esforços, não se esgotaram as possibilidades. Haverá possibilidade para você. Ainda que você não esteja vendo, vai acontecer no nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final, acabei, são 8h14 ainda, aleluia. Nós temos ali alguns pedidos de oração. E eu quero, antes de orar por esses pedidos, eu quero, dar aqui, agradecer a sua presença, dizer que você é uma bênção, dizer que o Senhor vai mudar a tua história no nome do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar, antes de nós concluirmos, falar sobre a nossa ceia. Irmãos, nós temos celebrado a ceia do Senhor todos os meses, no primeiro domingo à noite, através da live em nossa igreja. Como voltaram os cultos presenciais, nós estaremos celebrando a ceia da igreja juntamente com os amados que estarão conosco lá. Então, se você é alguém que não tem mais de 60 anos, se você é alguém que não tem nenhuma comorbidade,
vá ao culto, esteja conosco lá, vamos celebrar a ceia do Senhor juntos lá. Mas se você é alguém que tem mais de 60 anos, se você é alguém que tem alguma comorbidade, se você faz parte de um grupo de risco, fique em casa. E eu quero dizer a você que nós temos uma novidade a partir dessa próxima ceia, que vai ser algo que vai permanecer conosco. Nós descobrimos um kit ceia, e nós adquirimos esse kit ceia. É um cálice com o pão da ceia, tá? Lacrado, hermeticamente fechado. Então, cada pessoa vai pegar o seu cálice com o suco de uva já dentro do cálice e o pão. Estão ali separados, lacrados. Então, somente a pessoa terá acesso ao conteúdo do interior, certo? Então, lá na igreja, quem estiver lá, vai até a mesa, vai pegar o seu kit ceia, vai voltar para o seu lugar. E você que vai estar em casa, você pode também receber esse kit ceia. Para isso, eu preciso que você esteja nos enviando uma mensagem no WhatsApp da igreja. A Jéssica vai estar recebendo, para que nós possamos então estar viabilizando a entrega para você, tá? No sábado ou no domingo pela manhã, nós estaremos fazendo essas entregas. Agora, entenda bem, no nome do Senhor Jesus. Pelo momento que nós vivemos, essa realidade de pandemia, de isolamento social, se você não me solicitar o kit ceia para você e para os outros membros da sua família que sejam membros da nossa igreja, ou que de repente até sejam membros de outra, mas estejam em comunhão com o Senhor, nós não vamos levar. Você não pode pensar assim, não, o pastor sabe muito bem que eu sou membro da igreja e que eu não vou à igreja, eu tenho mais de 60 anos, eu sou do grupo de risco. Não, por quê? Eu vou estar entendendo que quem não solicitar vai estar preferindo fazer a sua ceia lá com os seus elementos, vai comprar o suco, vai comprar o pão, vai pedir a um filho, a uma filha, ao genro, a nora, a um sobrinho, para evitar de ter algum contato com alguém de fora. E não é porque não quer contato com a gente, é por causa do momento, dessa questão da pandemia. Então eu vou entender isso, ok? Se você não me mandar, eu vou estar entendendo. Até agora, apenas 2 famílias fizeram contato conosco, dizendo que querem o kit ceia, tá? Então eu quero pedir você que até sexta-feira, você tem hoje à noite, amanhã o dia todo e sexta-feira o dia todo, para nos informar. Mande a mensagem para o zap da igreja, que a Jéssica vai estar recebendo e vai estar me informando, e nós vamos ver a possibilidade de estar levando esse kit ceia, para que na hora da ceia você participe conosco com os mesmos elementos que nós vamos cear na igreja. Amém, querido? Então nos ajude nisso. Se você não mandar, eu vou entender que você vai preferir preparar os seus elementos, providenciar, e você vai estar pronto aí na sua casa, pronta para cear no nome do Senhor Jesus. Amém? Temos aqui os pedidos de oração. A irmã Aninha pede oração para que o Senhor ajude o Fabiano no processo de adquirir a carteira de motorista. Amém. Vamos estar orando para ele nesse intuito. O Cláudio pede oração por uma causa na justiça. Vamos estar orando por isso. A Jéssica também está pedindo oração por uma causa na justiça, que o advogado dela vai recorrer, e ela pede a reabertura dos fóruns para que agilize as coisas. Os fóruns precisam ser reabertos em nome de Jesus. E a irmã Nilma continua pedindo oração pela sua enfermidade, ou pela enfermidade que a tem incomodado. Essa enfermidade não é da irmã, amém? Glória a Deus. Fascite plantar. Vamos orar para que essa enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. E a irmã Célia continua pedindo oração pela sua família. Vamos orar no nome de Jesus? Se você puder ir na sua casa, estenda a sua mão, e ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, porque o Senhor é aquele que ouve a oração, atende ao clamor. A tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos, mas fazer conhecidas do Senhor as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então nós oramos, Pai, pelo pedido da irmã Aninha, solicitando ao Senhor que o Fabiano seja bem sucedido, Deus, no processo
de aquisição da sua carteira de motorista, que ele possa se lembrar, Deus, de tudo aquilo que ele estudou, que ele possa desempenhar bem, ó Deus, o seu papel lá na hora da prova de direção, que ele esteja tranquilo, em paz, e que ele possa acertar, tenha uma boa pontuação, porque, Senhor, tu sabes que essa carteira de motorista vai abençoar a vida dele, para poder estar conduzindo para o seu veículo, quem sabe, Pai, também poder ajudá-lo na questão do seu trabalho, poder ajudar a irmã Aninha, a Lucimar, Deus, transportando elas, sabe, dando carona, levando. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa o Fabiano nisso, e que o Fabiano, Senhor, seja dirigido pelo Senhor na prova do Detran e também na sua vida, em nome de Jesus. Abençoamos a vida do irmão Cláudio, orando para que mais uma vez, Senhor, o Senhor toque naquela causa da justiça dele, que seja lembrada, que venha à tona, que o Senhor, que ele tenha ganho de causa. Tu sabes o que o teu servo precisa, tu sabes, ó Deus, o quanto isso vai ser importante na vida dele. Deus, também a Jéssica pede pela causa da justiça dela, vai recorrer, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que não haja nenhum impedimento, nenhum entrave, mas que ela seja abençoada, que o seu advogado seja instruído pelo Senhor, assim também o advogado do irmão Cláudio, e a bênção do Senhor seja alcançada na vida deles. A irmã Nilma, Pai, lutando contra essa facite plantar, nós repreendemos essa enfermidade, nós liberamos uma palavra de cura, de restauração, e declaramos, Senhor, que nós vamos ver a manifestação do teu poder. Podemos não estar vendo hoje, mas cremos e profetizamos que vai acontecer em nome de Jesus. A irmã Célia, Senhor, abençoa a sua família. Toma, Senhor, cada integrante dessa família, consolando, confortando, abençoando, livrando, cuidando, Senhor, daqueles que precisam de um cuidado mais extremo, mais próximo, mais junto, e fazendo, Senhor, com que todos sejam alcançados pelo teu favor e pela tua graça. Oramos pelas famílias da igreja, oramos, Senhor, pelos homens, pelas mulheres, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos anciãos. Abençoa a tua igreja, Pai. Glorifica o teu nome. Nos dá um restante de semana na presença do Senhor. Prepara-nos para o final de semana, para o culto de ceia, que seja um tempo de graça, de mover do teu Espírito Santo. Pai, eu abençoo aqueles que estão vivendo momentos de dificuldade no seu local de trabalho, enfrentando adversidades, injustiças, Pai, perseguições. Senhor, em nome de Jesus, que o teu anjo seja sobre os teus filhos e filhas. Abençoa aqueles que estão com dificuldade financeira. Livra, Senhor Deus, das dívidas. Que Mamon caia por terra, que o Senhor o repreenda. Nos dá uma noite da tua presença, Pai. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vai acontecer, porque ainda que você não veja, o Senhor está agindo em teu favor e Ele está no teu barco. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.